A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? O vídeo de hoje eu quero falar sobre esse tema, né? Deus vai te tirar desse lugar de escassez. E esse tema veio à minha mente uma vez que eu estava lendo 2 Samuel capítulo 9, onde conta basicamente a história do filho de Jonatas chamado Mefibosete, que foi alguém que obteve um favor de Deus, né? Obteve a beneficência de Deus através da vida de Davi, do rei Davi. Eu quero contar a história dele porque existe uma lição muito valiosa para nós, porque quem sabe você esteja vivendo um momento de muita dificuldade, que você, quem sabe, você passou por uma humilhação muito grande, ou você esteja num lugar de humilhação, de escassez, de falta, e parece que você está esquecido nesse lugar. Mas Deus se lembrará de você, assim como o rei Davi se lembrou de Mefibosete. E eu quero contar para você essa história e trazer uma reflexão para a nossa vida. A Bíblia vai nos contar que Davi surge no coração dele o desejo de agir com beneficência, ou seja, abençoar alguém da casa de Saul. E por que abençoar a vida de alguém da casa de Saul, sendo que Saul foi alguém que, que perseguiu muito a Davi? Davi ele queria fazer isso por amor a Jonatas, porque Jonatas foi um amigo, ele cultivou uma amizade muito forte com Jonatas, que era filho de Saul. Então, por amor a Jonatas, ele queria abençoar alguém da casa de Saul. E ele manda chamar um servo de Saul chamado Ziba e pergunta para ele: há alguém ainda da família de Saul para que eu possa abençoá-lo, para que eu possa agir com a beneficência de Deus para com a vida dele? E esse servo de Saul chamado Ziba vai responder da seguinte forma: ah, sim, existe um filho de Jonas que é aleijado dos 2 pés. E aí Davi vai perguntar: tá, aonde que está esse filho de Jonatas? E Ziba vai responder para ele: esse filho de Jonatas está morando na casa de um homem chamado Maquir, que é filho de Amiel, que está na cidade de Lodebar. E aí Davi manda buscar esse filho de Jonatas, que é aleijado dos 2 pés, que está morando de favor na casa de Maquir, que é filho de Amiel, nessa cidade de Lodebar. E aqui eu quero fazer um adendo. A cidade, esse nome Lodebar, esse nome é associado a lugar sem pastagem, né? Lugar sem pasto. Então, o que basicamente o nome dessa cidade significa? Lugar sem pastagem, ou seja, a pastagem é é o que os animais comem ali e tudo mais. É o recurso, né, que tem ali, para alimentar os animais e tudo mais. E o nome dessa cidade significa lugar sem pastagem. Sem pastagem. Ou seja, a gente poderia aplicar da seguinte forma: é um lugar de escassez, é um lugar de dificuldade. Lodebar é um lugar de escassez, de dificuldade, de falta. E quem sabe na sua vida você está num momento onde você está em Lodebar. Você está em um lugar de escassez, num lugar de falta, num lugar sem pasto, num lugar onde você está sem recursos, você está enfrentando muitas dificuldades. E quem sabe, assim como esse filho de Jonatas estava nessa situação, morando de favor, sendo aleijado, né? Morando num lugar de escassez, numa cidade de escassez, totalmente humilhado. Quem sabe talvez você esteja nessa situação. Mas a Bíblia vai nos contar que Davi manda chamar Mefibosete. E olha só, o nome do filho de Jonatas, né, que Davi vai agir de beneficência com ele, se chama Mefibosete. Esse nome está associado, né, etimologicamente falando, esse nome está associado a... Deu um branco agora. Vergonha. Esse nome está associado a vergonha. Ou destruído pela vergonha. Então, um significado desse nome Mefibosete seria destruído pela vergonha. Então, olha só o significado do nome desse rapaz. De tão difícil que estava a situação dele. E o nome dele já representava exatamente a situação que ele estava enfrentando. Alguém que foi destruído pela vergonha. Alguém que estava aleijado. Alguém que estava morando de favor. Alguém que estava numa cidade que
sabe, num lugar de escassez, sem pastagem, sem recurso, esquecido e humilhado. Mas olha só, ele era neto do primeiro rei de Israel. Ou seja, ele era de uma família nobre, certo? Ele era de uma família nobre. E mesmo assim, olha a situação que ele se encontrava. Mas o rei Davi manda chamar ele. O rei Davi manda chamar ele e fala, eu quero até pedir perdão pelo barulho, porque tem pessoal que mexe com vidro aqui atrás da minha casa. Mas seguindo, Davi manda chamar ele e fala, não temas, né? E aí Mefibosete vem até o rei Davi e se prostra ali diante dele e tudo mais. E Davi diz para ele, eu vou até ler para você aqui. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Diz da seguinte forma, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Então, olha só que incrível. Mefibosete é alguém aleijado das duas pernas, que estava morando de favor, numa cidade de escassez, de dificuldade, humilhado, esquecido, destruído pela vergonha. Agora ele é chamado pelo rei Davi. E o rei Davi chega para ele e fala, fica tranquilo, todas as terras que eram do seu avô, o primeiro rei de Israel, eu vou te dar essas terras. E não só isso, você vai comer na minha mesa como um dos meus filhos, de contínuo, ou seja, para sempre. Você vai comer na minha mesa como se você fosse um dos meus filhos, você vai comer a comida do rei. E olha só que incrível. E não só isso, mais para frente o rei Davi vai falar ainda para ele, o servo de Saul, Ziba, ele vai trabalhar nas suas terras, vai fazer o cultivar, vai colher os frutos e ainda vai trazer esses frutos para você. E todos que forem da casa de Ziba, ou seja, o servo de Saul, vão servir a você. Então olha só o que o rei está falando. Eu vou te dar as terras, as terras que eram do seu avô, o rei Saul. Você vai comer na minha mesa como um dos meus filhos e você ainda vai ter servos sobre a tua liderança. Meu Deus, olha isso. Olha o que Deus está fazendo através da vida de Davi na vida de Mefibosete. Mas quando Mefibosete, o rei Davi fala isso para ele, né? Ele fala, né? Quando Davi fala, não, vou restituir todas as terras, você vai comer pão à minha mesa. Ele fala da seguinte forma, quem é teu servo para tu teres olhado para mim, um cão morto tal como eu? Mefibosete ainda está com uma cabeça de tipo, sabe, ele ainda não havia entendido, sabe, eu acho que ele não tinha compreendido ainda que ele era neto do primeiro rei de Israel, ele era de uma linhagem nobre, sabe, ele não era qualquer pessoa. E ele podia estar humilhado, esquecido naquela situação, mas ele não era de qualquer família, sabe, ele era filho de Jonatas, e Jonatas era o filho de Saul, que era o primeiro rei de Israel. Ele não era qualquer pessoa. E talvez ele não tinha entendido isso ainda. Talvez você também não entendeu ainda. Que você é filho do Deus Altíssimo. E ele vai olhar para você em Lodebar, nessa situação de dificuldade, nessa situação de escassez, e ele vai te tirar daí. Porque você não é de qualquer linhagem, mas você é da linhagem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você é filho de Deus. Mefibosete não era qualquer pessoa, não era de qualquer linhagem. Ele era neto do primeiro rei de Israel. E olha só que incrível, né? Só que ele ainda estava nessa situação, ali se sentindo ainda um cão morto, porque ele estava nessa situação lá em Lodebar. Mas o rei já havia arrancado ele de Lodebar. E aí Davi chamou ao servo de Saul e tudo mais e deu as ordenanças que eu já falei aqui para você, né, de cultivar as terras de Mefibosete, já que ele era alguém que era aleijado, né, de ambas as pernas. E aí Mefibosete, basicamente, seu cativeiro foi revirado, né? Ele agora tinha servos, ele agora tinha terras e agora ele comia na mesa do rei como um dos filhos do rei. E essa é a palavra que eu quero deixar para você. Deus vai te tirar de Lodebar. Deus vai te levar para Jerusalém, vai te colocar dentro do palácio dele. Vai te fazer assentar à mesa e você vai comer a comida do rei. Vai ser restituído as terras, vai ser restituído tudo. Deus vai te prosperar e vai te abençoar em tudo que você fizer. E Deus vai te tirar dessa situação de humilhação. Você não vai ficar em Lodebar para sempre. Deus vai te tirar daí. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe.